sabe Você viu que o não é. Paraguai colocou urnas com voto impresso agora, né? Não, tudo bem, a maior parte dos países do mundo tem voto impresso, mas... Por que será, né? Não, tudo bem, a maior parte dos países do mundo. Só que, e aí entra a questão. Nos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, tem voto impresso e os bolsonaristas e os trumpistas republicanos também falam em fraude. Então eles nunca estão satisfeitos. Essa é a grande realidade. Sempre que o seu candidato está perdendo, sempre que o seu candidato é derrotado, você vai alegar e você não aceita a derrota, você vai alegar que teve fraude. Não, assim, ó, esse movimento acontece. A oposição sempre quer ganhar de qualquer jeito, tal. Mas, agora, falar que o nosso sistema de urna de votação é um sistema confiável e legítimo... Até que se prove o contrário, Mas eu acho que já está provado ao contrário, entendeu? Só o fato de a urna eletrônica, do jeito que está sendo utilizada, não promover uma aceitação em grande parte da população, já é um elemento para a gente ter que ter mudanças nela. Só o fato das pessoas não confiarem, e muita gente não confia nas urnas, já é um elemento que deveria obrigar os nossos burocratas e as nossas instituições a sanar essa preocupação da população, colocando medidas que trariam mais credibilidade à votação, mas isso não é feito, entendeu? O PL entregou um relatório dizendo que encontraram inconsistências, e eu conversei com o criador da urna, que é engenheiro do ITA, e ele falou que realmente as inconsistências aconteceram, elas não estão de acordo com o próprio documento que o STF fez para dizer como seria o processo totalmente ilibado. Tipo, assim, todas as urnas tinham que ter um nome dentro do log diferente uma da outra, entendeu? Isso não estava acontecendo. O relatório que o PL trouxe, e aí tem que deixar bem claro isso, que é importante, não trouxe prova alguma. E aí eu explico. Até porque eu falei com o Valdemar... Não é prova de fraude. O que prova o relatório que o sistema judiciário disse, as eleições têm que acontecer dessa forma. Essas e esses fatores têm que acontecer para estar validado. Vamos Teve fatores que não aconteceram. O PL pegou esses fatores que não estão de acordo com o que o próprio TSE estipulou que deveria acontecer, apresentou para o TSE, você mesmo disse que se isso aqui não poderia acontecer, isso está acontecendo. Por favor, vamos fazer uma auditoria nas urnas para entender o porquê que tem esse erro e quais outros erros podem ter acontecido também. A resposta do órgão que é responsável por isso foi multar o PL que estava fazendo algo que é da prerrogativa do partido. Não é da prerrogativa do partido apresentar... Mas eu vou explicar o porquê que eles foram multados. O PL apresentou um relatório de má-fé pedindo só do segundo turno. Por que é de má-fé? Porque as urnas foram as mesmas. As urnas do primeiro e do segundo turno foram as mesmas. Mas se é um relatório que está usando... O PL disse que não teve fraude no primeiro e teve fraude no segundo. Você entende? Que isso foi feito de má-fé. Não, isso aí é uma especulação que você está fazendo sobre as intenções das pessoas. O Valdemar Costa Neto não é bobo. Mas a gente é uma especulação, lá. não é? Não, foi intencional. Ele tem direito... Não, você está especulando que essa foi a intenção deles. Você está especulando, você não tem provas. Você tem alguma prova que essa foi a intenção? Não, mas é óbvio, porque no primeiro turno... Não, é óbvio, pode ser óbvio. Tudo bem, mas você tem provas? Não, mas vamos pensar. No primeiro turno, eles elegeram 100 deputados federais. Isso converte em milhões e milhões e milhões do fundo eleitoral e fundo partidário. É óbvio que o Valdemar não interessa para o PL e para o Valdemar Costa Neto anular os votos de uma Carla Zambelli, de um Nicolas Ferreira. Eu concordo com você. A questão é, por mais que ele tenha feito isso politicamente de um jeito safo, o processo que ele usou é um processo que está previsto dentro das nossas leis. Não, porque não pediu do primeiro também. Isso é agir de má fé. Não, mas não tem nada no processo que diz que tem que pedir do primeiro também. Tem, claro que tem, porque é agir de má fé. Porque a gente parte do cara. pressuposto. Onde que está escrito que ele tem que pedir do primeiro porque também? Porque as urnas são as mesmas. Existe um princípio do direito chamado boa fé e má fé. E se você pede para investigar alegando que houve fraude nas urnas, que também é desmistificada, porque a questão do software, e aí eu vi, inclusive, eu acho que o Mamãe estava conversando contigo a respeito disso, sobre a live da Argentina e tal.
O software é o mesmo. Das urnas de antes de 2009, depois de 2009, o software é, é tudo a mesma coisa. Se o software é o mesmo, por que tem diferença nos dados apresentados entre as urnas? Então, mas aí eles têm que provar. O PL trouxe isso sem nenhuma base. Não, ele teve base. Assim, cara, eu conversei, eu tô te falando, mano. Eu também conversei. Eu conversei com o cara que criou o projeto da urna. Tá, mas é um... Ele criou o projeto da urna. Não teve um cara que criou o projeto da urna. São centenas e centenas de pessoas. Ele foi o responsável, ele encabeçou esse projeto. Ele diz isso. Mas tem quem documentação, garante? tá provado, cara. Por que você fica negacionista nessas coisas? Não, porque em relação à urna, eu confio 100%. A minha avaliação. Então você é meio ingênuo, cara. Não. De real, você é bem ingênuo. Porque não existe provas. Não existe uma única prova. Assim como você fala dessa prova, em relação à urna, eu sou 100%. E aí, essa é a minha avaliação. Você é o cara que fala que não existe provas, mas aí você tem certeza que foi de má fé o processo que o PL só sem provas. Não, porque mais uma vez, é uma questão de um princípio jurídico. Se você diz... Não é ilegal porque a urna é a pedir... mesma, a urna é a mesma. Cara, não é ilegal você pedir pro TSE para ele validar informações, sendo que ele é o responsável por elas. Isso não é ilegal. O processo foi todo legal. Se o PL tivesse pedido o primeiro também, eu concordo. O que é ilegal é o cara multar o cara em 22 milhões porque ele pediu alguma coisa por isso. Isso é previsto em lei quando age de má fé. É isso que eu tô querendo dizer. Só porque ele pediu para anular um ou outro, isso não é má fé. Com intenção política, de favorecer o candidato dele. Mas o relatório, ele era técnico. Ele tinha coisas técnicas sendo apresentadas. O STE não pode só ignorar problemas técnicos acontecendo. Ele não pode só ignorar que ele falou que tinha acontecido de um jeito, aconteceu de outro jeito, alguém vai lá e produz provas cabais, um relatório que prova que não aconteceu do jeito certo. Ele não pode só ignorar essa informação e mutar o cara, mano. Mas por que isso que não faz você sentido acha, nenhum. E aí eu faço uma pergunta sincera. Por que então que você acha que, sei lá, 99,5% da comunidade... Esse científica. número você tirou da bunda, pô. Não, você sim. tirou da bunda, Não, tudo bem, tirei. Tudo bem. A maioria, então. Né? Mas, até a maioria a gente não sabe. Não, peraí. Por que que... Todo mundo que fala mal da urna, cara, é banido. Você acha que você vai ter pessoas, cientistas, que vão pegar e colocar sua credibilidade, seus empregos na linha pra falar o que eles pensam do sistema de votação, sabendo que a gente vive num ambiente de censura e de perseguição política? Mas por que que você considera que até as Forças Armadas, instituições... Os partidos políticos, porque representantes dos 33 partidos políticos participam, universidades públicas e privadas, organismos, observadores internacionais. Você acha que existe isso que eu estou querendo dizer. Você acha que existe, de fato, um complô por parte de organismos internacionais, universidades públicas e privadas, brasileiras e estrangeiras, cientistas, técnicos, políticos, juristas, todo mundo... Existe um complô por trás? Eu acho que existem grupos políticos, eles têm muita força e eles jogam junto. Mas não ia vazar uma única informaçãozinha de alguma coisa? Mas tudo que vaza e as pessoas falam... Mas não vazou nada. Elas são Não, vazou várias coisas, só que você não quer enxergar essas informações. De problema na urna, não. Você pode contestar do fato de ela ser eletrônica, trazer essas questões que não é impresso. Só o fato de não ser impresso já é um grande problema. Porque a partir do momento que você não tem nada físico que comprove o teu voto, você depende do digital. Você depende das informações que estão armazenadas digitalmente. E o digital, ele é altamente maleável. Você pode escrever e pode estar no digital qualquer coisa. Então, você não tem essa ligação com o mundo físico. Então, é muito mais fácil de você fraudar essas coisas. Não é à toa que a maioria dos países envolvidos no mundo ainda usam cédulas. Não é à toa que no Senado, quando eles vão votar para presidente do Senado... tem alegação de fraude. Eles têm alegação, mas as pessoas têm mais confiança porque elas estão vendo os papelzinhos ali, estão vendo eles contar, estão vendo as pessoas colocar, entendeu? Não tem como. Num país como os Estados Unidos, 80 milhões de pessoas, não tem como contar papelzinho, todo mundo ficar a par eles contam papelzinho. Eles contam 80 milhões de papelzinho. Mas são agentes do Estado que estão lá contando. Só que eles são filmados e você tem acesso às câmeras. Não, você não filma o voto, não. Não, você vota o processo, você filma o processo de contagem, ele é filmado, gente. Mas, Monark, 80, vamos lá. O Biden teve 81 milhões de votos, o Trump teve 70 e poucos milhões. Não tem, e teve alegação de fraude por parte daqueles que perderam e tal. Não tem como saber exatamente, filmar, sei lá, mais de, 200 milhões de votos. Não claro tem como filmar, você pega todos os votos, isso acontece. Você vai ver na internet, você vai encontrar. Não só tem como isso acontece, cara. Você vai lá então por que eles alegam fraude do mesmo jeito? Porque tem vários... É complexo. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles colocaram voto por correio. Voto por correio, cara. Isso não faz sentido nenhum. Eu também acho. Entendeu? É por isso que tem alegações de fraude. Porque todo o sistema oligárquico tenta fraudar as eleições, cara.
Tipo, é óbvio, as eleições elas comandam muito poder. E você acha que a oligarquia não vai tentar mexer com essa porra? Os caras censuraram a Jovem Pan, censuraram o Brasil Paralelo, tá na cara de todo mundo, tá acontecendo os caras. Não dá pra ficar com esse negacionismo e acreditar nas urnas e acreditar no TSE. É ser ingênuo. Não, eu acredito na urna. No TSE eu tenho minhas Quem questões. comanda a urna é o TSE. O TSE tem o controle da urna. E justamente esse é o problema. Eu não confio no TSE. Eu não confio no Alexandre de Moraes. E eu não confio deles terem o controle das urnas Então, nas mas- eleições.